Olá, pessoal. Hoje nós vamos começar uma sequência de aulas sobre material básico, né? E vamos falar um pouco hoje dos balões de angioplastia. Não vamos falar de balões farmacológicos especificamente, porque vai ter uma aula exatamente disso. Mas hoje nós vamos falar das características dos balões, ou seja, o que cada balão tem de importante. Para isso, acho que vale a pena até recordar um pouco, né, de onde surgiu a angioplastia. E a angioplastia surgiu aqui em 1964 com Charles Dotter, né? Ele foi o primeiro a fazer uma angioplastia arterial. Entretanto, Dotter não utilizou catéteres, balões. Ele usou catéteres coaxiais, ou seja, eram catéteres, um de 8 French, um de 12 French, que passavam um pelo outro. Esse é o prontuário do primeiro caso de angioplastia da história, realizado em 16 de janeiro de 1964. Uma paciente de 82 anos e que tinha essa lesão aqui na femoral, né, superficial, com poplite, a transição, e pós-dilatação, uma lesão trófica, né, nos pododátilos que foram amputados e com cicatrização. Dotter fez uma série muito grande de casos. E aqui estão os catéteres, né? Esse é o fio guia, o catéter de 8 frente e o catéter de 12 frentes, que passavam coaxialmente, né? Esses são os catéteres originais do Dotter. E, entretanto, a mesma dilatação que ele fazia na artéria distal, ele fazia também no orifício de entrada, né? Então eram arteriotomias grandes, o que fez com que, alguns anos depois, Andreas Grützing, em 1974, né, realizasse a primeira angioplastia com balão, ou seja, entrava com catéter e lá na ponta tinha um balão que insuflava, e aí diminuiu-se o diâmetro das angioplastias. Um fato que é interessante é que os primeiros casos do Grützing só foram aceitos como pôster em 1976 na American Heart Association. Qual que é o mecanismo da angioplastia? A angioplastia provoca uma fratura da placa com ou sem ruptura da camada média, né? E aí ela leva uma compressão da placa, um estiramento da parede, e às vezes pode haver embolização dessa placa distalmente, em menos de 5% dos casos. Quais são as características que nós precisamos conhecer dos balões? Se eles são over the wire ou rápida troca, se eles são complacentes, a força de dilatação, a força de ruptura, navegabilidade, o perfil, resistência à dobra, suporte, né? E aí empurrabilidade, talvez não seja, né, o termo certo, mas pushability, o tempo de insuflar e desinsuflar os balões. Então aqui, os balões over the wires, né, ou sobre o fio guia, o fio entra na extremidade e sai na outra ponta, dando muito mais suporte para o balão. Os balões de rápida troca, eles entram aqui na ponta, mas eles saem alguns centímetros depois, no meio, né? Eles facilitam a manipulação, entretanto eles não têm um suporte adequado lá na frente para que a angioplastia seja feita de maneira adequada. Então, quando se faz esse tipo de angioplastia, é preciso um catéter guia ou uma bainha que esteja bem próximo para que dê suporte para o balão para realizar essa dilatação. Medidas do balão. É muito importante calcular o valor nominal, o diâmetro nominal do vaso com o diâmetro do balão. Não fazer oversize, ou seja, sobredimensionamento do balão. Não fazer nenhuma dilatação acima de 10, 15%, como se faz nas endopróteses. Isso não, é valor nominal, diâmetro mais real, diâmetro mais adequado.
Por quê? Qualquer oversize a gente leva barotrauma, isso pode levar a hiperplasia meiointimal e dilatação de uma extensão muito grande numa artéria normal, a gente pode levar à dissecção e até trombose do vaso. Muito importante insuflar no balão, né, colocar as duas marcas do balão bem no centro da lesão, para que a gente consiga dar aí a maior força do balão. Uma atenção importante, os pacientes quando sentem dor, né, é importante não insuflar mais, mantém ali, tira, porque todas as vezes que a gente insufla com muita velocidade ou o paciente tem bastante dor, existe um risco aí de romper o vaso. O que é a complacência? A complacência é uma característica muito importante do balão. É quanto um balão aumenta além de um diâmetro pré-determinado, enquanto uma pressão, uma força é aplicada. Ou seja, os balões não complacentes são aqueles importantes, porque a gente consegue dar bastante pressão e ele ficar ali no diâmetro nominal, a gente chega onde a gente quer. Os balões complacentes, eles tendem a ceder, ou seja, então se a gente tem uma lesão muito calcificada que está no meio, o balão vai insuflar nas duas pontas e vai perder a força dele ali no meio. Então, o balão complacente, ele serve para adaptação. Um exemplo comum que o cirurgião vascular usa muito é o catéter de Fogarty, que é um balão complacente, né? Um balão complacente é aquele balão que se usa nos cuffs, né, de cânulas traqueais, né? E ele se adapta. Um balão também é o de acomodação das endopróteses, ou aqui um exemplo de balão, né, complacente na neuro, que é aquele que se adapta ali no formato do vaso para remodelação de colo de aneurisma durante as embolizações. Portanto, o balão complacente, né, ele é aquele que insufla nas duas pontas e não dá muita pressão. Então, aquelas lesões extremamente calcificadas, a gente precisa de balões não complacentes, ou seja, ele vai chegar a uma pressão, a um diâmetro nominal adequado em toda a sua extensão, quando a gente conseguir aquela pressão do balão. A maioria dos balões hoje eles são semicomplacentes. Se vocês olharem as tabelinhas de complacência, né, eles geralmente, se a gente der um pouco mais de pressão, ele aumenta ali meio milímetro, o que também é bom. Mas quando a lesão é muito calcificada, quanto mais não complacente, melhor o balão. Tá? Eles podem ser feitos de PET, de nylon, de poliuretano. Eles aumentam pouco o volume, então, antes de atingir o ponto de ruptura. Escolher o diâmetro do balão para que chegue no valor nominal do vaso, né, sem romper e sem dissecar. Tá? A pressão de ruptura é aquela força, né, que a gente aplica no balão e que ele pode romper. Tá? Ela é muito baseada na lei de Laplace, ou seja, uma tensão transmural, é a pressão vezes o raio do balão. Então essa é a pressão de ruptura dos balões. É importante lembrar que o diâmetro do balão vai ser constante, e quanto mais pressão a gente der, mais risco de ruptura. Né? Então, às vezes, por isso que é interessante o balão não complacente naquelas lesões muito grandes. Então, está aqui, essa é a fórmula, né? Quanto maior o balão, quanto maior o vaso, maior o risco, menor a pressão do balão, porque maior o risco de ruptura. Se a gente reparar os balões de coronário, os balões, eles têm uma pressão muito grande, né, para tratar o vaso. Já os balões de aorta e os balões de ilíaco têm uma pressão menor pelo risco de ruptura do vaso. Tá? Então, balões de diâmetros grandes rompem com pressões menores, justamente por causa dessa fórmula que a gente vê aqui, né, que quanto maior o raio, maior a tensão na parede do balão e do vaso. Perfil. Isso é fundamental. Né? Quanto menor o perfil, mais fácil o balão vai cruzar aquela lesão, mais chance você tem de sucesso na hora de atravessar aquela lesão.
né? Então a importância do baixo perfil é menor bainha para acesso, cruzar melhor as lesões, e muitos dos balões têm cobertura hidrofílica, né, atualmente para fazer isso. Além disso, o que ajuda no perfil? As dobras do balão, né? Como é que esse balão é dobrado, né? O modo que ele recolhe, ou até a gente vai falar depois nos balões medicados ou nos balões farmacológicos, né? E além disso, quando você insufla esse balão, como é que ele recolhe, né? Como é que ele fecha essas dobras? Às vezes elas ficam asas, né? O balão fica espalhado e aí ele sai difícil pelo catéter ou passa por lesões, podendo aí ter alguns riscos de dissecção de placa, né? Então, minimizar as asas para recolher, quando você insufla o balão, se você girar ele no sentido horário, ele recolhe melhor, tá bom? Vasos pequenos, então, quanto mais distal, nos vasos tibiais, na fibular, quanto mais distal a gente for, melhor que o perfil seja baixo, tá? E o avanço, é lógico, a navegabilidade, né? Quanto mais flexível for o catéter, quanto melhor a navegação dele, mais sucesso a gente vai ter, tá? Da mesma forma, quanto melhor o catéter, mais firme ele for, né? Imagina que ele tem que ser flexível, mas ele também tem que ter uma robustez para que a gente consiga empurrar ele à distância e que ele consiga navegar. Então, quanto mais fino e flexível, ele tem menos suporte, mas ele navega melhor, né? Então, esse é o grande desafio dos engenheiros na hora de fazer. E, às vezes, um catéter muito fino, muito flexível, pede um fio-guia mais rígido, um fio-guia mais stiff, tá? Então, isso também é importante. Próxima aula, nós vamos falar das características dos fios-guias, tá? E aqui o suporte, claro, né, que a gente está falando de rigidez do catéter, é importante. Se ele é over the wire, ele tem um trilho em toda a sua extensão. Se ele é rápida troca, né, ele não tem todo esse suporte, a gente precisa estar com o catéter, uma bainha lá perto. Isso faz muita diferença na hora de tratar. E aqui vejam, né, um perfil tentando ultrapassar aqui uma lesão. Isso enruga balão. Hoje os balões são finos e eles têm, às vezes, um diâmetro muito próximo do fio-guia, o que né, é essa ponta do catéter, que vejam a transição, né? Quanto menor esse degrau entre o fio-guia e a ponta do catéter, mais fácil o cruzamento, menos dificuldade a gente vai ter, e com isso, mais sucesso na hora de fazer angioplastias, né, naqueles vasos mais ocluídos, principalmente nas oclusões crônicas. Tempo de insuflar e desinsuflar, isso às vezes é importante. Por exemplo, né, numa carótida, a gente sabe que a insuflação ela tem que ser lenta, mas você pode desinsuflar um pouco mais rápido, né, para não deixar tanto tempo o fluxo fechado. E aqui só um detalhe a mais, né? Eu acho que é importante a gente falar sobre seringas, né? Todas as vezes que a gente usa uma seringa de baixo volume, a gente põe mais pressão. Uma seringa de grande volume, menos pressão. Então aqui só para exemplos, né? Uma seringa de 50 ml, a gente consegue insuflar até 5 atm e a gente consegue uma sucção maior. Então, seringas maior, menos pressão de insuflação, mas mais sucção. Seringas menores, a gente consegue dar mais pressão e menos sucção. Isso é interessante até na hora de jogar o volume, por isso que na horta a gente põe, a gente usa seringas maiores com contraste diluído, justamente para aquele balão, a função dele é acomodar a endoprótese e não dilatar. Quando a gente quer dilatar, e aí não tem o manômetro, que hoje é quase, né, raro ou quase impossível de não se ter, usa-se os balões menores.